Meus amigos e minhas amigas, olha só, a sexta-feira já começou daquele jeito para o torcedor rubro-negro, porque o noticiário do Flamengo está fervendo. Eu trago novidades que chegaram diretamente de dentro do clube, e são duas notícias muito boas que a diretoria recebeu nas últimas horas. Além disso, a gente precisa falar sobre Bruno Henrique, que pela primeira vez quebrou o silêncio depois da punição aplicada pelo tribunal. Tem ainda o que fizeram Arrascaeta e Varela pela seleção uruguaia, simplesmente uma atuação monstruosa dos dois, deixando a torcida ainda mais empolgada para o restante da temporada. E, claro, a reapresentação do elenco, que já volta aos trabalhos hoje no Ninho do Urubu depois de alguns dias de descanso. Então, segura firme porque vem muita informação importante sobre o Flamengo. Para começar, vamos dar um giro no que aconteceu com os jogadores convocados para as seleções durante essa data FIFA. O Mengão tem 6 atletas servindo seus países: Georginho de Arrascaeta, Guilhermo Varela, Matias Vina, Jorge Carrascal, Samuel Lino e Gonzalo Plata. No primeiro compromisso, Arrascaeta jogou 69 minutos, Varela atuou o jogo inteiro, 90 minutos, Carrascal acabou ficando no banco, Gonzalo Plata entrou em campo por apenas 20 minutos e Samuel Lino também não foi utilizado. Essa foi a minutagem inicial dos nossos convocados. Mas o destaque ficou totalmente para a dupla uruguaia. Arrascaeta comandou o meio-campo, deu assistência, marcou o gol e foi o nome da partida. Já Varela, que muitas vezes não recebe o devido reconhecimento, distribuiu 2 assistências e mostrou por que vem crescendo tanto com a camisa do Flamengo. A atuação foi tão grande que já tem gente debatendo se esse é ou não o melhor ano da carreira do Arrascaeta. Em 2019 ele já tinha encantado, mas agora em 2025 o rendimento está em outro patamar. Só para ter uma ideia, ele é o único jogador da Série A com mais de 30 participações em gol somando clube e seleção. São 19 gols e 13 assistências até aqui. Um número impressionante que mostra a regularidade e a importância dele. E tem um detalhe que faz muita diferença. Nos últimos anos, o grande problema do Arrascaeta sempre foi o físico. Ele convivia com lesões que o tiravam de momentos decisivos, geralmente questões musculares ou aquela velha pubalgia que o atormentava. Só que em 2025 a história é diferente. O meia tem conseguido se manter em campo, não sofre com contusões sérias, e mesmo quando o técnico Felipe precisa poupá-lo em alguns jogos, é por estratégia e não por necessidade médica. Isso traz consistência, traz confiança e dá ao Flamengo um camisa 10 que decide praticamente toda semana. Não é exagero dizer que esse é o ano mais regular da vida dele. E aí eu já deixo a provocação para você que está assistindo: será que 2025 supera mesmo 2019? O Arrascaeta da final da Libertadores contra o River Plate foi histórico, mas o Arrascaeta atual tem sido decisivo em um calendário ainda mais puxado e com menos lesões. Então, fica essa dúvida boa para a torcida rubro-negra: qual versão é a melhor? Mudando de assunto, vamos falar agora sobre Bruno Henrique. Ontem à noite, pela primeira vez depois de todo aquele julgamento no STJD, o atacante se manifestou publicamente. Em uma nota publicada em suas redes sociais, a defesa dele afirmou que a quantidade de votos favoráveis à absolvição já mostra que existe uma dúvida séria em relação à acusação. Por isso, eles vão entrar com recurso e pedir o efeito suspensivo para que o pleno do tribunal possa julgar de forma definitiva. Ou seja, o caso ainda não está encerrado e a tendência é que ele consiga seguir atuando normalmente enquanto a situação não for resolvida em última instância. E aqui entra a primeira boa notícia recebida pelo Flamengo. A punição aplicada foi de 12 jogos, mas ela só vale para competições nacionais, ou seja, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Na Libertadores, Bruno Henrique segue liberado. Isso porque existe uma diferença enorme entre punição por tempo e punição por número de partidas. Se ele tivesse recebido, por exemplo, 6 meses de suspensão, aí seria um problema sério, já que ele estaria fora também da Libertadores e até de um possível Mundial de Clubes no fim do ano. Mas como foi uma pena baseada em quantidade de jogos, a restrição vale apenas para torneios organizados pela CBF. Portanto, contra Estudiantes e qualquer outro adversário continental, ele segue à disposição. E não para por aí.
A segunda boa notícia é que os advogados do Flamengo acreditam em 99% de chance de conseguirem um efeito suspensivo. Claro, nunca dá para cravar 100%, mas a confiança é altíssima. Até porque, durante o julgamento, 4 auditores votaram pela punição e um defendeu uma pena mais branda. Além disso, o depoimento do delegado que relatou o caso acabou sendo até positivo para a defesa, já que ele não trouxe informações tão consistentes e deixou margem para questionamentos. A equipe de advogados foi firme, mostrou domínio do processo e já se prepara para levar o tema ao pleno. Se tudo correr como esperado, esse efeito suspensivo deve sair logo no início da semana, liberando o camisa 27 para enfrentar o Juventude pelo Brasileirão e também seguir normalmente nos jogos contra o Estudiantes. Ou seja, o torcedor pode respirar mais aliviado porque Bruno Henrique não deve ficar de fora das principais partidas que o Flamengo tem pela frente nessa reta final de temporada. Dentro do clube, o clima é de confiança total. Existe a certeza de que a punição será revista ou até mesmo anulada, mas enquanto isso não acontece, o jogador segue treinando normalmente, frequentando o ninho do urubu e fazendo parte de todas as atividades. Nada muda na rotina dele. A única diferença é esse risco ainda pendente, que deve ser resolvido nas próximas semanas. E por falar em rotina, hoje o elenco se reapresenta oficialmente no centro de treinamento após quase uma semana inteira de folga. Foi um período importante para descansar, recuperar energias e até colocar alguns atletas em dia no aspecto físico. Mas agora a chave já vira completamente para os próximos compromissos. O técnico Felipe Luiz marcou o treino para 3h30 da tarde, quando todo o grupo vai estar reunido novamente. O Flamengo tem uma sequência pesadíssima pela frente. Primeiro, enfrenta o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Logo em seguida, tem decisão de Libertadores contra o Estudiantes, clássico contra o Vasco, jogo contra o Corinthians e novamente duelo com o Estudiantes. Ou seja, nada de moleza. É pedreira atrás de pedreira, e por isso o período de preparação se torna fundamental. O foco no ninho será total para alinhar a parte tática, recuperar o ritmo competitivo e chegar com força máxima nesses desafios. Afinal, estamos falando de decisões que podem mudar completamente o rumo da temporada. A disputa do Brasileirão segue acirrada, a Copa do Brasil está no radar e a Libertadores é aquele sonho eterno do torcedor rubro-negro. Se a gente parar para analisar o que está acontecendo com o Flamengo nesse momento, dá para perceber que o ambiente dentro do clube é muito diferente de outros anos. Claro, sempre existe aquela pressão natural que acompanha qualquer time grande, ainda mais o rubro-negro, que tem a maior torcida do país. Mas a sensação é de que a gestão dos jogadores e do elenco está sendo feita de uma maneira muito mais equilibrada. E isso se reflete diretamente no que vemos dentro de campo. O exemplo mais claro é o de Arrascaeta. Durante muito tempo, o torcedor viveu naquela ansiedade de saber se o camisa 10 estaria ou não disponível para os jogos decisivos. Eram seguidas notícias de lesão, de dores, de tratamentos intensivos, de reforço muscular, de fisioterapia pesada. Agora, em 2025, a história mudou. O jogador vem sendo controlado de forma inteligente. Felipe Luiz, mesmo jovem como treinador, mostrou maturidade para lidar com isso. Ele entende que não adianta ter Arrascaeta em campo em apenas algumas rodadas se o time vai precisar dele em fases decisivas de Libertadores e Copa do Brasil. Por isso, tem feito um revezamento pontual, tirando o uruguaio de alguns jogos menos pesados, preservando-o quando o calendário aperta, mas sempre garantindo que ele esteja inteiro quando o Flamengo precisa. E o resultado está aí. O meia tem números impressionantes, mas mais do que isso, tem sido constante. Ele não apenas aparece em lances pontuais, mas comanda o meio-campo, organiza o jogo, dita o ritmo e decide. São gols importantes, assistências em jogos grandes e aquela liderança silenciosa que faz toda a diferença. Arrascaeta se transformou em um pilar, não só tecnicamente, mas também emocionalmente, porque o time sabe que pode confiar nele. Outro ponto que chama atenção é como jogadores que estavam em baixa conseguiram recuperar espaço. Guilhermo Varela é um exemplo claro. Quando chegou, havia muita desconfiança. Alguns torcedores até questionavam se ele tinha nível para ser titular do Flamengo. Só que, aos poucos,
ele foi mostrando qualidade defensiva, firmeza na marcação e, principalmente, uma evolução ofensiva. Contra a Bolívia, pela seleção uruguaia, ele deu 2 assistências e foi um dos melhores em campo. Isso mostra como a confiança está em alta. Quando um atleta veste a camisa do Flamengo e ainda tem respaldo da sua seleção nacional, o nível de confiança cresce de forma absurda. E essa confiança coletiva é essencial para o que vem pela frente. O Flamengo não pode se dar ao luxo de oscilar, porque cada competição exige o máximo. No Campeonato Brasileiro, qualquer tropeço pode custar caro. Na Libertadores, o mata-mata não dá segunda chance. E na Copa do Brasil, sabemos que detalhes decidem. É por isso que ter o elenco inteiro motivado e em bom nível é fundamental. E aí entra a importância da notícia sobre Bruno Henrique. O atacante é um dos jogadores mais experientes do elenco e carrega um histórico de decisões pelo Flamengo. Não é qualquer atleta que tem no currículo gols de final de Libertadores, título de brasileiro, participação em conquistas históricas. Bruno Henrique é um cara que muda jogo com velocidade, com presença diária, com aquela arrancada que poucos conseguem segurar. Imagina perder um jogador desse em uma reta final de temporada? Seria um baque enorme. Mas, como já falei, a diretoria recebeu 2 notícias muito positivas. A primeira, de que a punição vale apenas para competições nacionais. A segunda, de que o efeito suspensivo tem chance enorme de ser concedido já nos próximos dias. Isso muda completamente o cenário, porque o atacante pode seguir jogando, manter ritmo e ajudar o time nas principais decisões. A ausência dele no Campeonato Brasileiro seria dura, mas ainda mais grave seria perder Bruno Henrique em jogos de Libertadores. E isso, felizmente, não vai acontecer. O que me chama atenção é a forma como os advogados do clube têm trabalhado o caso. O departamento jurídico do Flamengo, que tantas vezes foi criticado no passado, mostrou agilidade, conhecimento da lei esportiva e uma confiança embasada. Não se trata apenas de otimismo, mas de uma leitura correta do que aconteceu no julgamento. 4 auditores votaram pela punição, mas a defesa já percebeu fragilidades na acusação, principalmente no depoimento do delegado. Esse tipo de detalhe é o que pode mudar o desfecho de um processo. Enquanto isso, Bruno Henrique segue treinando, conversando com os companheiros, se mantendo focado. Isso mostra o quanto ele é profissional. Muitos jogadores poderiam se abater com a situação, mas ele demonstra que está preparado para enfrentar qualquer adversidade. Essa postura também inspira os colegas de elenco, porque mostra que, independentemente da pressão externa, o grupo segue unido. Agora, falando sobre a reapresentação, é importante destacar que esse período de descanso foi muito bem-vindo. O Flamengo vinha de uma maratona de jogos intensa, com viagens longas, partidas de Libertadores, clássicos no Brasileirão. Esse calendário pesado exige demais, tanto fisicamente quanto mentalmente. Por isso, parar alguns dias e permitir que os jogadores recarregassem as energias foi essencial. Hoje, com o grupo voltando ao ninho do urubu, a ideia é focar totalmente na sequência que se aproxima. O treino marcado para 3:30 da tarde será o primeiro de uma preparação especial. Felipe Luiz sabe que o time vai precisar estar no auge da forma física e tática para encarar Juventude, Estudiantes, Vasco e Corinthians em sequência. Não existe jogo fácil nesse período. O Juventude, por exemplo, pode parecer um adversário tranquilo, mas dentro de casa costuma complicar para qualquer grande. Já o Estudiantes, pela Libertadores, traz aquele peso tradicional da camisa argentina em mata-mata. O Vasco, mesmo em má fase, é clássico e clássico nunca é previsível. E o Corinthians, com toda a pressão que vive, também vai querer mostrar força contra o Flamengo. Por isso, o trabalho dessa semana será focado em intensidade e ajuste fino. A defesa precisa estar sólida, porque sofrer gols bobos pode ser fatal em competições de mata-mata. O meio-campo tem que seguir funcionando como nas últimas partidas, com Pulgar dando sustentação e Arrascaeta organizando. E no ataque, a expectativa é contar com Bruno Henrique, Pedro e, quem sabe, Gabigol voltando a mostrar aquele faro de gol que todos conhecem. Essa preparação também inclui análise detalhada dos adversários.
A comissão técnica já estuda como neutralizar os pontos fortes do Estudiantes, que costuma ser um time de muita raça e marcação dura. Contra o Juventude, a ideia é não dar espaço para o jogo aéreo, que é uma das armas do time gaúcho. Ou seja, nada está sendo deixado ao acaso. Cada detalhe será trabalhado para que o Flamengo chegue forte e mantenha a sequência positiva. O torcedor pode esperar um Flamengo motivado, descansado e muito focado. O elenco sabe que o momento é de decisão. Não tem mais espaço para erro. O título do Brasileirão ainda é possível, a Libertadores é um objetivo claro e a Copa do Brasil também pode coroar a temporada. Tudo isso depende da concentração e da entrega de cada jogador a partir de agora. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. A madrugada desta quarta-feira foi marcada por um verdadeiro terremoto no mundo do futebol brasileiro. Fontes ainda não oficiais, mas extremamente confiáveis, indicam que a Ambev, gigante do setor de bebidas, estaria prestes a assumir todas as dívidas do Flamengo, um dos clubes mais amados e mais endividados do país. O rumor correu como rastilho de pólvora nas redes sociais, e a reação da torcida rubro-negra não poderia ser mais explosiva. Há relatos de fãs comemorando em pontos de ônibus, bares e até em treinos do clube, como se fosse uma final de Libertadores antecipada. Segundo as informações que circulam nos bastidores, o acordo não se limitaria apenas a um aporte financeiro pontual. A Ambev assumiria todas as pendências financeiras, incluindo débitos bancários, fornecedores e até salários atrasados, dando ao Flamengo um respiro jamais visto em décadas. Ainda há especulações de que a empresa poderia investir fortemente no futebol, não apenas quitando dívidas, mas também potencializando contratações e infraestrutura, transformando o rubro-negro em um clube praticamente blindado financeiramente. O burburinho tomou proporções gigantescas quando torcedores começaram a compartilhar vídeos reagindo à notícia. De grupos de WhatsApp a transmissões ao vivo no Instagram, a emoção é visível, lágrimas, abraços e gritos de "é agora que vamos voar" dominam a conversa entre os flamenguistas. Há quem diga que a cidade inteira está em clima de festa, como se um título internacional já estivesse garantido. No entanto, especialistas do mercado financeiro e esportivo pedem cautela. Embora a Ambev seja uma empresa sólida e com histórico de investimentos no esporte, ainda não há confirmação oficial do clube ou da própria companhia. Rumores antigos sobre patrocinadores assumirem dívidas milionárias de clubes brasileiros já circularam e nem sempre se concretizaram, mas a magnitude do impacto desta notícia, caso seja verdadeira, seria histórica. Enquanto isso, a torcida segue empolvorosa. A sensação é de que o Flamengo não apenas se livraria de um fardo financeiro gigantesco, mas entraria em uma nova era, com liberdade para sonhar alto e mirar títulos nacionais e internacionais sem o peso sufocante das dívidas. Resta agora aguardar o desfecho oficial, mas se os rumores se confirmarem, estamos diante de uma das maiores revoluções da história recente do futebol brasileiro. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!